ok? Então, para uma vaca leiteira, está gravando, viu, pessoal? Uma vaca leiteira de alta capacidade, ela precisa de uma boa capacidade respiratória, porque ela vai precisar de uma demanda grande de oxigênio, oxigenação do tecido do epitélio mamário, né, para a produção do leite, tá? E aí, assim, basicamente é isso, objetivamente. Aí eu vi que muitos alunos trouxeram para um ponto também interessante que tem a ver com o sistema respiratório. Não era o objetivo da questão, mas eu gostei de ter visto, né, nas questões essa observação em relação ao estresse térmico, ao conforto do animal, que a gente sabe que também o sistema respiratório ele é responsável pela termorregulação, ele vai ajudar também nessa capacidade termorregulatória, né, nessa melhoria do conforto térmico do animal. Né? Isso é um dos sinais que a gente vai observar quando o animal não está em conforto térmico, quando ele está em estresse térmico, principalmente um animal de grande produção leiteira dessa, como ele tem um metabolismo mais acelerado, quando ele tem essa demanda de oxigênio, se ele não tiver num local, numa temperatura boa, numa condição de ar ambiente que lhe favoreça essa zona de conforto, isso vai trazer um prejuízo para a sua respiração, né, para sua termogênese, né, para a sua normotermia, na verdade, e isso vai fazer também a interferência lá na troca gasosa, na hematose, e consequentemente na oxigenação do animal. Então eu gostei muito de quem trouxe essa parte também. Não era o objetivo da questão, mas foi muito bom ver que vocês estavam ligados nisso, que basicamente, objetivamente é isso. É para a produção leiteira, né, para uma produção maior, eu preciso de uma maior demanda de sangue, eu preciso de uma maior demanda de oxigênio, de nutrição desse epitélio mamário, né, desse tecido mamário glandular ali, para que ocorra a produção de leite correta. Mas também essa questão da termorregulação aí foi muito bem observada. Então, assim, eu estou vendo as questões, quem colocou a parte lá da irrigação sanguínea, da glândula mamária, da oxigenação do tecido mamário, já acertou. Quem colocou isso e colocou a parte também do conforto climático, né, da questão da termorregulação, também acertou, né, porque complementou. Mas só quem colocou a parte de conforto não acertou a questão, né, porque eu tinha pedido a importância dela relacionado a isso, a capacidade produtiva. Tá certo que o estresse térmico ele vai diminuir a ingestão de alimentos, mas no respiratório a gente tem que pensar o que é o principal. O principal ali para a produção de leite é a oxigenação, a nutrição da glândula mamária, tá certo? Esse é o principal. Os outros não dependem do sistema respiratório a princípio, depende do ambiente, depende de fatores climáticos, né, de um animal estar numa instalação, de um animal estar a campo, tá certo? Como isso não é primário, então a parte principal da questão é essa, a oxigenação, a nutrição do epitélio mamário para consequente produção leiteira, tá bom? Alguém ficou em dúvida nessa questão? Alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Se não, vamos para uma próxima questão. Rapaz, essa prova também foi dada para vocês, né? Conceitue diferenciando homeostase de homeocinese. Explique como ocorre o controle homeostático. E aí? Quem pode responder? Essa é dada. Hum? Alguém pode responder? Vamos lá, pessoal. Não é só eu aqui falar, não. Vocês também têm que interagir comigo.
A gente está tentando fazer a correção da prova. Posso repetir, Carolina. Qual que é conceituar diferenciando homeostase de homeocinese e explicar como ocorre o controle homeostático? Nayana. Homeostase é o equilíbrio estático e homeocinese é o equilíbrio dinâmico. Então, a gente conceitou o que é o equilíbrio estático, né? Homeostase é o funcionamento normal do corpo, né? O equilíbrio do corpo, só que de uma forma estática, é como se fosse parado. E homeocinese é esse equilíbrio do corpo, né? Do meio interno, só que em movimento, dinamicamente, tá? Isso aí, você conceituou bem objetivamente aqui. Agora, como é que ocorre o controle homeostático? Aí, Carolina, o controle homeostático ocorre através dos feedbacks. Certo, mas não é só isso, né? Para ocorrer o controle homeostático, precisa ter primeiro uma ação, né? Primeiro tem que ter um evento, ou um evento, uma disfunção interna no corpo, ou também alguma alteração do ambiente externo, concorda? Então, primeiro tendo isso, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a alteração desse equilíbrio. Se quebrou o equilíbrio, se desequilibrou o meio interno, como é que vai ocorrer esse equilíbrio interno? Então, para voltar à homeostase, vão ter mecanismos de feedback para regular aquilo ali. Se for uma coisa que tem que ser uma ação contrária, é um feedback Negativo. negativo, muito bem. E se for uma ação que a reação é contínua, que ela vai continuar aquela ação, é um feedback positivo. Ok. Então, essas ações que ocorrem, esses eventos que ocorrem que desregulam o equilíbrio, para ocorrer o controle homeostático, o corpo, né, o meio interno, ele vai tentar voltar. Então, por meio de mecanismos de feedback, e aí isso pode ser uma alteração climática, né, pode ser uma subnutrição, pode ser uma doença, né, um agente infeccioso agredindo o corpo, pode ser um trauma, enfim, o que ocorreu com o animal que trouxe alguma desregulação do equilíbrio interno, da homeostase dele, ou homeocinese, vai ter que ter mecanismos para regular. E é esse controle homeostático que ele vai tentar voltar ao que era aquela homeostase ou homeocinese, certo? Então, basicamente, é isso mesmo. Explique o que é o feedback e dê exemplo de feedback positivo e feedback negativo. Vamos lá, quem é que pode explicar e quem é que pode dar um exemplo? Bora. Feedback é a relação entre a via aferente que recebe o estímulo. A via aferente ela vai levar o estímulo, né? Não é a via que recebe, ela leva o estímulo, né? Quem vai receber o estímulo vai ser o quê? As terminações nervosas, né? Os receptores, as células especializadas, terminais especializados sensoriais, né? E o eferente é a fibra nervosa que vai levar a informação para a execução da determinada reação, né? É só para ficar claro, você está certo isso aí. Feedback, então, a relação da via eferente que vai levar o estímulo para o centro processador, né, para o sistema nervoso, para saber de onde vai sair uma fibra eferente para chegar e causar a reação, né? Então, feedback nada mais é o quê? Do que uma resposta a uma determinada ação. É uma ação a uma determinada ação. É como se fosse o comportamento, né? O que é comportamento? Comportamento é qualquer ação. Então, qualquer ação gera uma reação e vice-versa. Então, o feedback, ele é uma ação, ele é um comportamento, ele é uma reação, tá certo? E aí, o que é um exemplo de um feedback positivo? Um exemplo.
Eu disse lá que é uma coisa que continua, né? Contração uterina, mas quando que a contração uterina é feedback positivo? Todas as vezes vai ser feedback positivo? Ou vai ter qual é o estímulo que vai levar ela a ser um feedback positivo? Parto é o evento, mas sim, a liberação de ocitocina é o hormônio que vai ajudar contra ele, né? Até assunto da fisiologia sistema endócrino. Ok, mas o que que leva a isso? Qual que é o estímulo primário? A ocitocina continua o movimento, o estímulo fetal. Isso, muito bem, Tainá. O feto tocando parede uterina, né? O feto ali começa a movimentar, isso vai estimular as contrações uterinas, porque libera ocitocina, né? E a ocitocina faz contração uterina. A ocitocina também faz, pessoal, contração mioepitelial na glândula mamária. Então, ela também estimula a descida do leite, tá? A ejeção do leite. Então, uma coisa comum da gente ver em fazendas, principalmente fazendas com animais zebuínos, com animais mais arredios, animais que não têm tanto, não são tão mansos, né? Animais de não tanta aptidão leiteira como animais taurinos, ou animais que perdem a cria, enfim, o uso de ocitocina exógena, tá? A administração de ocitocina exógena diretamente na veia mamária, né? Na verdade, é a veia epigástrica superficial cranial, que o povo conhece popularmente como mamária. E aí, quando se faz a injeção de ocitocina, na hora já se tem o estímulo da descida do leite, tá? Da ejeção do leite. Há muita coisa envolvida em prós e contras nessa utilização de ocitocina exógena, né? Uma que é um hormônio exógeno. Ah, mas aí outras pessoas vão falar, a dose é baixa, mas é uma coisa exógena, né? Isso aí é feito há muito tempo, não se tem ainda estudos concretos que dizem se faz mal ou não, se vai ter alteração no leite ou não, se faz mal ao animal, mas não é uma coisa natural, então pode-se trazer algum prejuízo, né? Mas ainda não tem nada concreto pesquisado cientificamente, pelo menos até onde eu conheço, não existe nada assim muito determinado, né? Por isso que tem vertentes que defendem e tem vertentes que não. Outra coisa, é uma coisa exógena, como a gente já falou. E aí, o problema dessa administração, se ela não tiver um cuidado na antisepsia desse vaso, né? Se você não fizer ali uma antisepsia e a troca de agulhas, muitas das vezes são utilizadas a mesma agulha todos os dias em todos os animais. E aí passam as doenças que são passadas por sangue, né? Podem estar sendo transmitidas em todo o rebanho. Então, doenças parasitárias, como a tripanossomíase, doenças virais, como a leucose exótica bovina, tá? Enfim, e outras enfermidades aí também podem ser passadas por via sanguínea, via hematógena, porque uma agulha contaminada, o cara vai, aplica em outro animal, já contaminou, já infectou, na verdade, outro animal, tá? Então, esse é um dos problemas. Se for usar, tem que ser com antisepsia do vaso e um, um instrumento descartável, né, estéreo, ou que pelo menos seja um instrumento só para aquele animal, né? O uso de uma agulha, de uma seringa só para aquele animal. Enfim, mas infelizmente na prática a gente vê que isso é pouco aplicado. As pessoas que usam a ocitocina nos animais fazem isso que eu falei para vocês. E aí você vê a ocitocina, ela é um, um produto, né? Ela é líquido, incolor, tá? E aí você vê de tanto que o pessoal vai usando, colocando, às vezes ela fica até suja, restos de sangue e tal, de tanto só colocar a agulha ali e não ter esse cuidado, usar sempre a mesma agulha. Então até a agulha que vai no frasco tem que ser uma e a agulha que vai no animal tem que ser outra. Então isso é assunto até para a gente debater mais para frente e tudo, mas é bom que já entra no contexto e vocês vão sabendo, tá? Então, esse estímulo é um feedback positivo. Até a mesma coisa, o bezerro mamando na vaca é a mesma coisa que acontece na mulher,
né, a criança mamando na mulher, isso vai estimular ali aquele contato, tá? Aquela sucção estimula a liberação de ocitocina, que vai estimular mais a liberação de leite, e no útero vai estimular a contração uterina. A contração uterina é importante para a expulsão do feto e também para a posterior expulsão dos restos placentários, tá? Dos restos dos anexos fetais. Tá ok? E aí, quando se para o estímulo, se para também a resposta de feedback, ok? Então, esse é um feedback positivo. Muito bem. E um feedback negativo? Bora lá, pessoal. E um feedback negativo? Me deem um exemplo. Alô, vocês estão me ouvindo? Estão aí? Aumento da frequência respiratória, professor, para aumentar a oxigenação. Em que caso? Quando há muito gás carbônico circulando, né, que o pH do sangue está baixo. Uhum. Quem é que vai fazer esse estímulo? Quem faz o estímulo? É. De onde parte esse estímulo? Por qual via aferente que vai? De onde vai sair a primeira... Onde é que serão os receptores que vão perceber essa alta Eu acho de que gás carbônico? é alguma coisa nos alvéolos, eu não lembro direito. É mais ou menos isso? Eu acho que é em outro É lugarzinho, outro lembra? lugar? Peraí, tô tentando É. lembrar. Lembra lá na carótida que tem Ah, um sim, sim, tronco, sim. no seio carotídeo, ali vão ter o quê? Ah, tá, aqueles nervinhos, né? Aquela inervação. Isso. É, eu esqueci o nome. E aí são para sentir, né, a perceber quimicamente os íons de hidrogênio, gás Isso. carbônico. Então tem quimiorreceptores, né? Aham. Receptores químicos, tá? Então eles vão sofrer o primeiro estímulo ali, eles vão observar que na corrente sanguínea o pH está ficando muito ácido e vão relacionar isso com uma demanda de oxigênio necessária para regular a oxigenação, a hematose e, consequentemente, a neutralização, né, ou regulação do pH sanguíneo. Então, por via aferente, vai sair desse seio carotídeo aí, pelos quimioreceptores, vai para lá na região do tronco cefálico, né, lembra? Região de bulbo, de ponte, e vai ter esse estímulo para, por via eferente, mandar Vai voltar o para a área do pulmão. pulmão, né? Isso. E aí vai aumentar os movimentos respiratórios, aumentando a frequência respiratória, vai ter uma maior capacidade de ingestão, de inalação de oxigênio, bem como também a dispersão de gás carbônico, né? A expiração de gás carbônico. E isso vai fazer com que controle, normalize a, a oxigenação sanguínea, certo? É isso aí. E acontece o mesmo processo quando é o contrário, né? Quando tem muito oxigênio. Acontece a Muito mesma bem. coisa? No mesmo sentido? No mesmo sentido. Só que aí o que é que vai alterar? Em vez, isso aí vai ser um processo de alcalose, excesso de oxigenação, baixo gás carbônico. Então,
Quimicamente, né, vai ter lá a sinalização dos quimioreceptores, que tem muito O2 e pouco íon H+, pouco gás carbônico, e tem que regular isso dali. O que vai fazer? Manda mensagem para o cérebro para voltar para o pulmão, que diminuir a frequência respiratória, diminuir a inalação de oxigênio e também segurar o gás carbônico que tem, para poder chegar a diminuir esse pH e chegar à neutralização sanguínea também. Certo? Beleza. Então foi negativo, foi o contrário, né? Fez uma ação contrária do que estava ocorrendo. E quando chegar ali, o que vai acontecer? Vai cessar esse feedback, né? Porque ele vai chegar ali e vai, ó, agora já está nos níveis adequados, então vamos parar de respirar muito ou de respirar pouco. Respirar normal, certo? Pessoal, também é interessante lembrar, como até eu falei lá na aula para vocês, que também existem são quimioreceptores, né? Os baroreceptores. Baros são de pressão, tá? Tem os baroreceptores ali no seu carotídeo da pressão arterial, né? Quando o vaso ele se dilata ou se diminui em relação à pressão, mas também tem receptores de estiramento de pressão mesmo no pulmão também, tá? E aí o pulmão, a gente sabe que a gente inspira até o máximo que a gente pode, a capacidade pulmonar, e ele automaticamente ele já quer jogar fora, né? Botar esse oxigênio, esse ar para fora, porque já chegou na capacidade máxima e ele tem que voltar para continuar a sua ritmicidade, né? Para continuar. E quando ele também se contrai, quando ele se contrai para expulsar o ar, ele também só vai até um determinado ponto que já é o máximo, ele precisa voltar. Então, além de quimicamente, mecanicamente, tem-se esse controle autonômico aí, tá? Diretamente no pulmão, e lembra também do controle lá no seio carotídeo ali na artéria carótida. Beleza? Ok? Então vamos para outra questão. Liberação de paratormônio, de calcitonina, dependendo do que precisa, né? Da regulação de cálcio, da calcemia, né? Controle da glicemia também muito bem, Vanessa, né? Tanto pela liberação de insulina ou de glucagon, aumento da concentração de gás carbônico no corpo, isso aí. São todos os mecanismos regulatórios por meio de feedbacks negativos. Certíssimo. Mais uma objetiva. Cite quais são as funções da membrana plasmática e descreva qual a importância da permeabilidade seletiva. Essa é fácil demais, hein? Essa prova foi muito fácil, pessoal. Acho que eu vou anular ela, foi muito fácil. Vocês acertaram tudo, quase tudo. Fazer uma provinha mais difícil agora para a semana que vem. E aí, quais as funções da membrana plasmática? Bora, 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 bora. Cadê vocês? Vamos lá, pessoal. Revestimento e proteção de estruturas celulares, delimitação de conteúdo intra e extracelular, muito bem. Controle e entrada e saída de substâncias, isso aí é a permeabilidade seletiva, né? Muito bem. Transporte de substâncias, muito bem. Comunicação intercelular, muito bem. E é isso aí. Respondido, né? E quando a
Ana Rebeca colocou aqui, controle de entrada e saída de substância. Essa é a função da permeabilidade seletiva, né? Ela controla o que pode sair ou entrar, né? Ela vai selecionar. Muito bem. Fácil demais, né? Pessoal, sabendo que para entender a clínica é preciso saber fisiologia, por que um gato com anemia pode apresentar cansaço e falta de ar? Letra A. Porque ele ficou muito tempo sem comer alimentos que contêm ferro. Verdadeiro ou falso? Estão ouvindo? Alô? Estão ouvindo? E aí, Nayana? Jordana? Por que que um animal, um gato, com anemia pode apresentar cansaço e falta de ar? Letra A. Porque ele ficou muito tempo sem comer alimentos que contêm ferro. Verdadeiro ou falso? Falso, falso, falso. Letra B. Porque tem poucas hemácias na corrente sanguínea. Sim. Verdadeiro. Letra C. Porque tem pouca eritropoetina na corrente sanguínea. Falso. E letra D. Porque a medula óssea já é amarela. Falso. Pois a resposta está exata. É a letra B. Porque ele tem poucas hemácias na corrente sanguínea, né? Isso aqui tá lógico, né? Anemia é a baixa de células sanguíneas, de hemácias, né? De eritrócitos, de glóbulos vermelhos. Independente dele ter baixas células sanguíneas ou não, a eritropoetina ela vai ser liberada na corrente sanguínea devido a um estímulo de hipóxia tecidual. A hipóxia tecidual vem da onde? Também da baixa de hemácias, mas pode ter até um número de hemácias suficiente, mas elas têm que estar oxigenadas. É devido à hipóxia tecidual, devido à falta de oxigênio. Mas o número de hemácias diminuído leva à anemia. Anemia é o número de hemácias diminuído na corrente sanguínea, tá? Abaixo dos limites. Então, se ele não tem as hemácias no número correto que ele precisa para a sua fisiologia, para a sua homeostase, não vai ter como carregar o oxigênio e nutrir as células. Se não tem essa oxigenação, não tem essa nutrição, com certeza ele vai se mostrar cansado e também com falta de apetite, certo? Falta de ar. E, consequentemente, vai levando as outras coisas, inapetência, apatia, beleza? Tava fácil também essa, né? Né? Rapaz, vocês demoram a responder demais. Bora, bora. Né, Tainá? Vamos lá. Durante o parto de um bezerro muito grande, houve um problema que fez com que a vaca permanecesse deitada e incapaz de juntar os membros pélvicos. Há suspeita de paralisia do nervo obturador e os músculos afetados são classificados como: letra A, extensores; letra B, flexores; letra C, abdutores; letra D, adutores. E aí? A, B, C ou D? Tempo!
Músculos extensores vão fazer a extensão. Flexores vão fazer a flexão. Adutores era um estudo de caso que estava em um dos livros. Letra C, adutores ou abdutores? Letra C é abdutores. Letra D, adutores. Você vê que na questão eu digo aqui, ó, ela tá com a incapacidade de juntar é trazer para dentro os membros pélvicos. Então, se é para juntar, é adução, tá? Então, são adutores. Muito bem, Jordana. Fernanda também falou ali, certo? Abdução, abdutores é para ir para fora, tá? Lembra lá na academia, quando vocês vão fazer abdução, jogar o membro para fora, adução, puxar para dentro. Beleza? Vamos lá, mais uma. A bainha de mielina é formada pelos oligodendrócitos no sistema nervoso periférico. Verdadeiro ou falso? Periférico é células de Schwann, não é? Isso. Muito bem. Letra B é formada pelas células de Schwann do sistema nervoso periférico. Periférico não, central. Renata falou e eu confundi aqui. Falso ou verdadeiro? Falso. Letra C, possibilita maior velocidade de condução. Certo ou errado? Sim, VV. E letra D, retarda o impulso nervoso que se propaga ao longo dos axônios. Não, né? Quando tem neurônios amielinizados, né, axônios mielinizados, é mais rápida a condução, porque ela é uma condução que saltatória, né? Tchum, 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 tchum. E você lembra, na gordura, você lembra que ela vai deslizar mais rápido, né? Vou lembrar, jogar óleo no chão e passar, capaz de escorregar. Então é a letra C mesmo. Possibilita maior velocidade de condução. Mais uma. O caminho normal percorrido por um potencial de ação cardíaco tem início no nódo sinoatrial e depois se propaga. Letra A. Através das câmaras de tecido conjuntivo que separam os átrios dos ventrículos. Verdadeiro ou falso? FF. Letra B. Através dos átrios para o nódo atrioventricular. B. Letra C. Através das fibras de Purkinje. Fibra de Purkinje é depois do nódo atrioventricular, né? E através dos átrios para o feixe de His também. É depois fibra de Purkinje e fibra de feixe de His. Então é letra B. Através dos átrios para o nódo atrioventricular. A dor, pessoal, ela é detectada por o quê? Letra A. Terminações nervosas livres. Verdadeiro, sim. AB, corpúsculo de Pacini. Falso. Letra C, fuso muscular. Não, né? E D, nenhuma das anteriores. Falso também. Letra A, terminação nervosa livre. E em relação ao sistema respiratório, a sinal alternativa incorreta. Quando o pH sanguíneo baixa muito, o animal fica taquipneico. Verdade ou mentira? Renata sabe essa. Sim, porque ele vai precisar respirar mais, né? Para oxigenar.
Muito bem. A pressão do gás carbônico no sangue não influencia na regulação da ventilação alveolar. Verdadeiro ou falso? Falso. Claro que influencia, né? A pressão de oxigênio no sangue é sinalizada por baroreceptores no corpo carotídeo. A pressão. Falso ou verdadeiro? Hum? E aí, Bibo, a gente falou agora há pouco sobre isso. Verdadeiro, né? Isso. A pressão é baroreceptores. E quimicamente, né, os íons são quimiorreceptores. E o alvéolo é a menor unidade funcional do trato respiratório. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Pois bem, tiraram 10. Parabéns. Quem acertou tudo vai tirar 10. Tá? Em breve eu tô divulgando as notas para vocês. Beleza? Então essa foi a prova. Então foi até fisiologia do sistema respiratório, né? E paramos em sistema endócrino. Aí vocês assistiram a videoaula, fizeram um resuminho. Tem dúvidas? Tem dívidas? Vamos discutir sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino está muito relacionado à reprodução, né? Está muito relacionado também a toda a parte hormonal, a todo o controle fisiológico do corpo também está relacionado a vários sistemas. Enfim, existem vários órgãos endócrinos. Quarta-feira que vem, Kailan, dia 14. Beleza? Valeu. Né? Então, o sistema endócrino, ele fala muito, ele tem muita importância com essa questão desse controle hormonal, né? Das secreções das glândulas endócrinas, que esses hormônios, essas secreções hormonais vão agir em diferentes órgãos, em diferentes tecidos-alvo, né? Então, o sistema endócrino, ele é muito importante para essa regulação hormonal, para a parte reprodutiva, para a parte de crescimento, desenvolvimento do animal, para a produção, né? Então, a gente vê também que tem as glândulas endócrinas, né, que são as glândulas que não têm ductos, são as glândulas que fazem a liberação das suas secreções diretamente na corrente sanguínea. Dependendo de onde ela for agir, né, ela pode ser vista como uma glândula endócrina mesmo, uma glândula que tem uma secreção neuroendócrina, quando é de um neurônio para a corrente sanguínea para uma glândula. Endócrino, quando é de glândula para glândula, glândula que sai diretamente da glândula para a corrente sanguínea e vai pegar outra glândula ou outro tecido. Pode ser uma neurotransmissão, quando é de neurônio para neurônio, e pode ser também uma liberação parácrina, quando uma glândula ou uma determinada célula libera uma secreção na corrente sanguínea e ela vai agir em células semelhantes a ela, próxima dela, né? Em tecido semelhante a ele, próximo a ele. Então, parácrino a ele, tá? E o que é uma glândula exócrina, pessoal? Uma glândula endócrina, ela despeja suas secretas, suas substâncias diretamente na corrente sanguínea. A glândula exócrina, não.
ela vai liberar diretamente em algum órgão ou para fora do corpo, né? Certo? Para o exterior, muito bem, por meio de ductos, ok. Existem glândulas, então, endócrinas, exócrinas e as glândulas mistas, né? Que são aquelas que têm essa dupla função, tanto de ser uma glândula endócrina quanto uma glândula exócrina. Qual que é um exemplo de uma glândula mista? Pâncreas. Pâncreas, muito bem. Secreções endócrinas do pâncreas, nós temos aí para o controle da glicemia, insulina e glucagon. E como exócrino, nós temos a liberação do suco pancreático, né? Beleza? Muito bem. O que mais que a gente pode falar do sistema endócrino? O que são hormônios, pessoal? Hormônios são aquilo que injeta no frango. Frango tem hormônio, pessoal? Não? Por que, Vitória, não tem hormônio? Me explique. Primeiro, eu vou fazer duas perguntas agora, tá? Eu quero que vocês reflitam. Tá, vai, Renato, pode falar. Segundo um professor, porque é proibido por lei para consumo humano. Segundo, porque seria muito caro, inviável aplicar, teria que ser aplicações diárias e um monte de coisa. Pronto. Então a Renata respondeu um negócio. Eu já vou voltar na sua resposta, viu, Renata? Guarda a sua resposta aí, a gente todo ouviu. Kailan colocou aqui. Professor, nos animais de produção há uma grande quantidade de hormônios dada para os animais se desenvolverem melhor, até onde a prática faz mal aos animais. Certo, vou responder a sua também, Kailan. Aí vamos falar daqui a pouco da Renata e a tua pergunta. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, duas perguntas para vocês. Frango tem hormônio? Sim, muito bem. Frango tem hormônio. Naturalmente ele tem. No seu metabolismo ele tem, sistema endócrino ele tem. Muito bem. Pergunta capciosa. Agora, hã? Tô dizendo, foi uma pergunta capciosa. Naturalmente sim, né? É isso aí. É só pra gente... Porque às vezes a gente pode cair numa contradição, assim, numa pegadinha, né? Sim. Frango tem hormônio. Todo animal vai ter hormônio, né? Tem o seu sistema endócrino. Mas é aplicado-se hormônio nos animais, nos frangos, por exemplo? A Renata me deu uma resposta. Como eu lhe falei, segundo um professor, não. Isso, mas é verdade, o professor está certo. Não há, no Brasil, não se permite a aplicação de hormônios em frangos de granja, nem nada, entendeu? Nem aves de posturas. Por quê? É isso mesmo que ele falou. É proibido para o consumo humano posteriormente. E outra coisa, é muito inviável. O custo de administração de ação hormonal, de hormônios, nesses animais de produção, é inviável, é muito caro, entendeu? Então, não teria condições econômicas, custo-benefício para fazer essa aplicação. Tanto é que não precisa. Os animais, eles são melhorados geneticamente, os animais passam por um processo de alimentação, de nutrição, totalmente voltado para o crescimento, ganho de peso ou produção de ovos, né? E num tempo recorde aí que a gente vê animais sendo abatidos com 42 dias, 40 dias, enfim. Então, é o manejo que é feito, né? Que eles são criados de uma forma que eles ficam se alimentando a maior parte do dia. A alimentação, a nutrição, que é dietas balanceadas para que tenha esse maior ganho de peso, esse maior crescimento, esse rápido desenvolvimento, produção de carne. E também a sua genética, tá, pessoal? São animais melhorados geneticamente, eles conseguem expressar essa produção rápida. Então, não faz administração de hormônios em frangos. Aí o Kailan perguntou aqui, professor, nos animais de produção há uma grande quantidade de hormônios dada para os animais se desenvolverem melhor, até onde a prática faz mal aos animais. Então, Kailan, em animal de produção,
hormônio no Brasil é permitido na reprodução animal, tá? Hormônio, como a gente vê prostaglandina, como a gente vê progesterona, implantes de progesterona, uso de estradiol nos protocolos hormonais, tá? De sincronização de cio, de ATF, de inseminação artificial, enfim. E aí, nesses animais, nesses protocolos são permitidos e até onde a gente sabe, né, e tudo, essas práticas não fazem mal assim para o animal, porque são doses ali que seriam só estimulando esse controle cíclico, entendeu? Como eu vou passar para vocês hoje a fisiologia da reprodução da fêmea, então é um controle do ciclo estral delas ali, é uma sincronização, são doses baixas e tudo. Então, esse tipo de hormônio, tá? Agora, se fazem hormônio para desenvolvimento, né? Tipo, gonadotrofina, enfim, alguns outros hormônios, então são coisas que, como para o gado, para o frango de corte ali não é permitido, para bovino também não. No Brasil não tem legislação para ganho de peso nem nada. Não se pode, tá? Tá certo? Agora, dessa questão de fazer mal ou não, pelo menos na reprodução, a gente não vê uma contraindicação nem nada, porque os animais, tem animais que são feitos esses protocolos constantemente, e assim, não conseguem reproduzir normal, viver normal e tal, mas eu nunca vi falar que, na questão reprodutiva, tá? Sendo dentro do preconizado e tudo, seguindo as recomendações e tal, não se tem problema, tá? Parece que alguém levantou a mão, não foi? Mas eu não tô vendo aqui quem foi. Quem quiser pode falar aí, que eu não tô enxergando aqui. Só tá aparecendo para mim 9 pessoas, mas não tem ninguém. Só que eu vi um barulhinho de mão levantada. Por nada, vai lá. Bom, quem quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade, tá? E é importante que vocês saibam disso, porque muita gente ainda tem esse mito de que tem hormônio na carne, que faz mal para as pessoas e não sei o que. Não, não se é permitido, tá? Não é viável e não é permitido e, enfim, não tem o uso de hormônios na carne nem nada, né? E, infelizmente, existe muita gente que coloca essas fake news na cabeça e perpetua, e gente de autoridade, né? Gente, assim, de formação de opinião, médicos e tudo, é como a pessoa também ser contra a, a ingestão de leite, né? Eu não tô falando aqui de ideologia nem nada, tá, pessoal? Não tô falando de se quem é adepto a veganismo, quem é carnívoro, onívoro, enfim. Mas eu tô falando em relação a possibilidade da ingestão do produto ou não. A meu ver, né? Independente disso também, é uma coisa que desde quando vocês entram na academia, a gente tem que abrir na mente, independente do que eu gosto, do que eu vou fazer, porque tem tudo, sempre tem dois lados da moeda, sempre eu vou trabalhar com vários tipos de público diferente. Eu tenho que saber respeitar, entender a todos, eu tenho que saber entender a cadeia também, o que ocorre, mas eu tenho que saber realmente como é uma coisa a verdade, mas não só pegar em sensacionalismo ou fake news mesmo, algumas propagandas que são errôneas à produção animal, enfim. Né, vocês vão ver comigo no próximo período comportamento e bem-estar animal. Então, assim, eu mostro os dois lados. Eu mostro a parte do bem-estar animal, do quanto a gente ainda é deficitário, quanto a gente tem que melhorar, né? Mas eu mostro para vocês também que é possível produzir por meio de bem-estar animal. Esses dias eu fiquei muito feliz, eu ia até tirar uma foto e mostrar para vocês. Eu recentemente fiz uma viagem, fui no mercado e comprei uma cartela de ovos. E aí tinha bem assim, que era com um selo de bem-estar animal, animais livres de gaiola.
Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter acesso a um produto daquele, a ver isso aqui no Brasil crescendo cada vez mais, né? Eu sei que está chegando, principalmente nas grandes capitais, em grandes centros e tudo, mas está chegando. Então, com isso, vai ampliar o conhecimento do bem-estar animal pela população. Os produtores já estão atentos a isso também. Isso melhora o mercado produtivo, isso melhora as condições de criação animal, isso melhora as condições dos animais. Então, isso é muito bom, tá? Então, assim, independente de ideologia, o que for, a gente tem que saber como é que ocorre realmente, o que pode, o que não pode, e a gente tem que tentar promover a informação de qualidade para todo mundo, tá certo? Professor, no caso da avicultura, quais os produtos colocados na alimentação dos animais que os fazem crescer tanto e rápido? Então, Kailan, não é só pela nutrição. Como a gente falou, é o tripé. Primeiramente, um melhoramento genético desses animais, que eles já têm uma capacidade de responder à nutrição diferenciada, né? O manejo desses animais, que é a frequência de alimentação, e aí o tipo de alimento, não é um produto colocado, são alimentos. E quais são os alimentos? Alimentos energéticos e proteicos. Ele precisa de energia para suas funções vitais, né? Para o seu metabolismo, seu desenvolvimento, ele precisa de proteína para a formação de tecido muscular, de carne, tá certo? Então, são rações balanceadas que têm níveis necessários à fase de crescimento, depois a fase de engorda, terminação. Entendeu? Então, a base da alimentação de aves é a base de grãos, tá? Então, a gente vê muito milho, soja, certo? E aí podem-se ter alguns aditivos, mas aditivos como aminoácidos, que aminoácidos é que vão formar também proteínas, né? Mais aminoácidos essenciais e aminoácidos que são necessários para essa melhora desse metabolismo, desse desenvolvimento. Também se pode, aí também tem que lembrar, quando eu falo de manejo, não é só frequência de alimentação, é manejo sanitário também. São animais que têm um desafio menor. O que é um desafio menor? Animais que estão sempre saudáveis. Se ele está saudável, ele consegue desenvolver melhor. E como é que eu mantenho um animal desse sempre saudável? Eu vou trabalhar com medicina de rebanho, eu vou vacinar todo mundo. Por que é importante? Por que hoje a gente está nesse caos da Covid-19? Porque a gente ainda não tem a nossa é, a nossa imunidade de rebanho, não pela infecção das pessoas, da população, mas pela imunização. Porque a gente está vendo que se a gente for esperar por imunização de rebanho, por infecção, muita gente vai morrer. E não pode isso. Já ultrapassou todos os limites de morte, gente. Deus nos livre. A gente ainda está num período tão crítico, né? Enfim, então assim, a gente tem que torcer para vacinar todo mundo o máximo possível, porque daí a gente vai conseguir manter a população saudável. A população saudável vai comer direito e vai trabalhar direito. A mesma coisa para os animais. Os animais saudáveis, uma população de animais saudáveis, eles comem direito e se desenvolvem direito. E o trabalho deles é produzir. Se for produzir ovos ali, ela vai produzir corretamente. Se for produzir carne, ele vai produzir, desenvolver corretamente. E aliado a isso, também tem a questão do bem-estar animal. Então, o manejo, quando eu falo manejo, não é só frequência de ração de água. É o manejo das instalações, com a limpeza das instalações. É o manejo da temperatura das instalações, do conforto desses animais, porque vocês muito bem sabem, se tiver um estresse térmico, principalmente as aves, que elas já têm uma baixa resistência a essa elevação de temperatura, elas sofrem muito, elas vão ter uma dificuldade respiratória, né? A gente já viu que seu sistema respiratório ele é mais deficiente comparado com outros animais. Um animal ele não vai conseguir ter aquela capacidade respiratória que ele precisa para manter seus tecidos oxigenados. Então, uma coisa puxa a outra. E o bem-estar animal, um manejo com cuidado, um manejo que o animal se sinta confortável, se sinta bem. Tudo isso favorece com que ele vai crescer rápido. Certo, Kailan? Certo?
Acho que o Kailan saiu. Alô? Alô? Pessoal? Oi, professor. Tô falando meia hora aqui. Eu tô ouvindo. Você tava ouvindo, Renata? Tava, professor. Que bom, fiquei com medo agora de ter caído. E eu falando meia hora Não, aqui e depois. o Kailan disse que ouviu também. O pessoal tá no chat também. É porque pra mim não tá aparecendo mais nenhuma mensagem aqui, ó. Ele disse que escutou tudo, sim. Ah, tá bom. Que bom. É porque travou aqui pra mim, ó. Mas beleza. Mas estão respondendo, sim, no chat pro senhor. Ah, tá. Obrigado. Espero que apareça as respostas aqui pra eu ver depois. Então, pessoal, e aí, a gente sabendo dessa importância do sistema endócrino, né? A gente sabe dessas substâncias que são os hormônios, estão relacionadas com digestão, com reprodução, crescimento e desenvolvimento, tudo. O controle hormonal ele é muito importante, pessoal, muito mesmo, porque ele regula tudo no animal. Ele mantém a homeostase do animal, né? É até difícil falar isso, mas todos os sistemas ajudam a manutenção da homeostase, né? Mas o sistema endócrino ele é muito importante. Assim, a gente pode pegar, eu gosto de falar de analogias humanas. Então, nós seres humanos, a gente sabe o quanto os hormônios nos ajudam e nos atrapalham, né? Quando a gente está na puberdade, aquela fervor de hormônios, todos eles vão nos ajudar no crescimento e desenvolvimento, né? Desenvolvimento muscular, desenvolvimento reprodutivo. Vai estar tudo aquela questão de puberdade, né? De mudanças corporais, isso é tudo mudanças hormonais. E mudança também de comportamento, né? No caso das mulheres aí que sofrem mensalmente com essas mudanças hormonais, né? Algumas sofrem mais, outras sofrem menos, mas tem reações diversas devido à ação dos hormônios. Então, os hormônios eles estão intimamente relacionados ao bem-estar do animal, intimamente relacionado à produção do animal, ao seu desenvolvimento, né? À sua homeostase, certo? Então é importante a gente saber disso, porque a gente vai saber também, quando a gente examinar o animal, que algumas enfermidades, que elas são hormônio dependentes, tá? Tem algumas práticas que vão levar a causar doenças hormonais, né? Um exemplo é a castração. A castração, ela elimina mais de 80% a chance dos animais desenvolverem, no caso dos machos, câncer de próstata. Porque o câncer de próstata é hormônio dependente, testosterona dependente, tá? Quem produz testosterona? Testículo, tá? Tem uma partezinha de produção de adrenal e tal, mas é pouco, é basal, a maioria é testículo mesmo. Quem é que vai causar câncer de mama e de útero em gatas e cadelas? 65 a 85% das gatas e cadelas, elas têm predisposição, só pela espécie, em ter câncer de mama e de útero, tá? E aí, quando você faz a administração de progestágenos, a cada administração você aumenta 10% a chance dela desenvolver câncer, tá? Então, isso significa que com 10 aplicações, você induziu com que o seu animal, você teve 100% de chance a mais dele ter câncer, certo? E aí, isso é o quê? Essas progestágenos, elas são aplicadas de 6 em 6 meses. Em 5 anos, você... como é que é o nome? Tem um termozinho quando é iatrogenicamente. Iatrogenicamente, você induziu esse desenvolvimento de neoplasias nesse animal, tá? Outra coisa também, cadelas e gatos, como eu falei dessa predisposição, se elas ficarem parindo com frequência também, isso também influencia, tá? Pode ter
um aumento nessa possibilidade de desenvolvimento dessas neoplasias, porque a cada gestação, esse ciclo todo, esse é uma carga hormonal grande. Naturalmente, isso também predispõe, tá? O comportamento do animal, ele tá mais irritado ou não, hormônio também, cortisol, hormônio do estresse, né? Como a gente falou da ocitocina, hormônio aí que vai fazer na contração, ejeção do leite, contração uterina. Então, tudo está relacionado, não só para os animais de produção, nos pets também, tá? Tudo isso é influenciado em qualquer animal. É muito importante a gente estar a par do que acontece. Existem doenças em pets, doenças hormonais, vão ocorrer mais em animais mais senis ou determinadas raças, tá? Hiperadrenocorticismo, tá? Pode ocorrer em cães, enfim, que vai dar alteração nos hormônios produzidos pela adrenal, problemas na tireoide, T3, T4, problemas também na regulação de cálcio no sangue, né? Se tiver uma desregulação de calcitonina para o hormônio, nas paratireoides, enfim. E a gente vê que o sistema endócrino está muito relacionado também com o sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso, ele comanda o sistema, mais na parte, né, nervosa, neural, mas o sistema endócrino, ele está ali também em todo o corpo, fazendo ações mais quimicamente, ações que vão durar até mais tempo, ações mais efetuadas, pode demorar um pouco mais de tempo, mas são ações mais duradouras, mas tem essa relação neuroendócrina bem forte, certo? Eu quero saber de vocês, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Acho que não, Ana Laura. Vitória, não mais. Kailan, tudo tranquilo, prof? Beleza. Então, beleza, meus filhos. Então, continuando os assuntos, hoje eu vou passar para vocês as aulas de fisiologia da reprodução do macho e da fêmea, tá? São 2 videozinhos, não são muito grandes. E vou postar hoje e vou dar para vocês entregarem até a meia-noite de amanhã, tá? E quarta-feira a gente já tem outro assunto para trabalhar. Beleza? Então tá bom. Então, desejo que todos fiquem bem. Se tiverem ainda alguma dúvida com o trabalho e tal, falem comigo, tá? Falem antes, tá chegando o dia. Vão fazendo direitinho. Se quiserem mostrar alguma coisa, mandar alguma coisa, tô aqui à disposição, tá bom? Por nada, Renata. Por nada, Vitória. Então, beleza. Sem mais perguntas, eu vou encerrar aqui a gravação. E assim que eu conseguir baixar, eu posto no grupo, tá bom? Valeu, pessoal. Uma boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.